Oi, gente, tudo bem? Gente, que animação, hein? Ó, não vou me acostumar com essa animação de vocês, não. E aí, como é que foi a semana de vocês, gente? Foi legal? Foi uma semana quente, uma semana nublada, né? Chuvosa. Eu peguei muita chuva, gente, no trabalho, não sei vocês, mas só o sangue do Cordeiro. E aí, quem é que estava na aula passada? Não, porque assim, eu assisti a aula e eu só ouvi a Silva assim, tem umas 40 pessoas, aí umas 4 aqui levantaram a mão. Que isso, gente? Estava todo mundo aqui, eu sei, olha a cara de vocês. E quem é que lembra do que ela falou na aula passada? Quê? Que isso, lançou aqui, reino de Deus não é físico, amém? Ela falou também sobre o reino atemporal, né? Que é um reino que passou, um reino que está e um reino que está por vir. Também falou sobre reino, que é um reino de Deus coletivo. Também falou que o reino de Deus é a extensão do poder de Deus, não foi isso? Isso, faz assim para eu saber que vocês estão comigo aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu anotei. Vamos lá. Uma coisa que eu gostei muito que ela falou e que vai até trazer link com uma coisa que eu vou falar para vocês hoje, né? Que ela também falou que o reino de Deus, ele aparece, né, nos filhos, né? Aparecem nas pessoas que decidem aceitar a Deus como o Senhor das nossas vidas. Amém? Não foi isso que ela falou? Amém, então. Então, hoje, gente, eu vou falar sobre o reino de Deus estar dentro de nós. Tem versão na Bíblia que fala em nós, entre nós. Aí vai da Bíblia de vocês. Vamos fechar nossos olhos, gente, para orar? Senhor, Deus e amado Pai, Tu és bom, Tu és poderoso e como é bom estar aqui. O Senhor bem sabe que eu estava nervosa, que por muitas das vezes a gente fica com receio de chegar aqui na frente, a gente tem aquele temor de levar a Tua palavra, mas o Senhor é bom. Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor aqui, faça a Tua doce vontade, Deus. Pai, que cada pessoa que está sentada hoje aqui, Deus, que os corações venham ser quebrantados, Senhor. Pai, abre os nossos olhos, Deus, abre os nossos ouvidos, Senhor, que possamos ouvir o que o Senhor tem para nos oferecer. Não sou eu aqui, mas é o Senhor. Só sou um instrumento em Tuas mãos, então faça o Teu querer. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Eu vou falar agora amém toda hora, porque eu acho que eu sinto que vocês estão perto. Amém, né? Então, o reino de Deus dentro de nós. E quando eu sugeri esse tema, né? Foi muito engraçado. A reunião foi muito engraçada, meu Deus. Eu sugeri esse tema e aí eu fiquei pensando, reino de Deus dentro de nós. Aí eu sugeri o que aconteceu, eu fiquei com a aula, né? Porque eu sugeri, ninguém mandou sugerir. E eu estava essa semana pensando no que eu ia falar para vocês, porque essa semana foi uma semana muito intensa para mim. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar para essas pessoas? E aí, na segunda-feira, eu orei, falei, Deus, me dá uma palavra, né? Porque eu não sei nem o que falar. E no final da minha oração, eu pensava, e fui eu que escolhi esse tema. Aí depois, na terça, Deus, cadê a palavra? Aí na quarta, Deus, cadê a palavra? Aí na quinta, não, sério, o que está acontecendo? Aí eu sentei, falei assim, vou anotar alguma coisa. Aí comecei a ouvir, aí eu estava pensando aqui, gente, o que eu vou falar para essas pessoas? Estou nervosa, que não sei o quê. Mas fluiu e eu trouxe aqui alguns tópicos para vocês que são muito importantes e que me ajudaram bastante, né? Eu dei uma pesquisada na internet, dei uma olhada também, assisti uns vídeos. Dizescope, gente, eu antigamente falava do Dizescope, e agora estou assistindo a vez. E aí, eu separei 3 tópicos aqui, que vamos lá, o reino é eterno, presente e vindouro.
né? A Silvinha já falou, explicou sobre o reino de Deus, e até para quem não veio na aula passada, tá no YouTube, não tá? No YouTube, né? Ela fica lá a aula. Porque eu ia falar fica lá porque eu não sabia se ficava, entendeu, gente? Mas a aula fica, né? E aí vocês podem assistir depois com calma, que vale muito a pena a anotação. Então, o reino é eterno, presente e vindouro. Primeiro, o reino é eterno porque é de geração em geração. Ontem, hoje e amanhã. Segundo, o reino é presente porque, apesar de ainda não se estabelecer em sua totalidade, ele, como eu disse, habita nos corações das pessoas que já aceitaram a Deus como o único e suficiente Salvador. E terceiro, o reino é vindouro, porque ele voltará. E quando ele voltar, em toda a nação, de norte a sul, leste a oeste, todo mundo vai saber sobre o reino de Deus. Então, por isso que, né, é vindouro. Vamos lá para Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, que eu vou falar sobre o reino presente. Logo, o reino que está em nós. Lucas 17, 20 e 21. Se eu estiver falando rápido, tá? Vocês podem fazer assim, você principalmente. Amém? Pode ler? Amém. Legal, tá participativa. Certo dia, os fariseus perguntavam a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Amém, né? Então, aqui nessa passagem de Lucas, os fariseus, eles questionavam a respeito, né, do reino de Deus, porque eles achavam que o reino de Deus era um reino visível aos olhos humanos, né? E a gente viu aqui na aula passada que o reino de Deus é um reino espiritual, né? E um reino que ele habita nos corações das pessoas que já têm a Deus. E aí eles questionavam: mas como assim? Né? Porque o reino ele vem de maneira estrondosa, Deus vai chegar, vai sentar no trono, igual foi Davi, e falar: pronto, esse é o meu reino, e é isso, e não. Né? A gente vive o reino nesse momento, o reino presente, né? Mas vai chegar o tempo onde a gente vai viver o reino vindouro. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, legal, então Jesus falou que o reino habita nos corações, né? Que, como disse aqui, o reino está entre vocês. Beleza, mas como assim? Então, o reino de Deus, gente, ele habita nos corações das pessoas que decidem aceitar a Cristo como Senhor das nossas vidas. E a gente vai ver isso lá em João 3, 2 e 6. Vocês podem abrir lá. João 3, 2 e 6. Tem um versículo que falou muito ao meu coração. 3, 2 e 6. João 3. 2 ao 6, gente, né? 2 e 6 não, tá? Vamos lá. Abriram? Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Versículo 4. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Versículo 5.
Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Amém? Então, como aqui em João vai dizer, né, que Jesus aqui falava para Nicodemos, a gente participa, né, a gente é participativo, participante no reino de Deus quando a gente escolhe a Deus como o único suficiente Salvador e a gente decide aceitar Ele nas nossas vidas e a gente nos batiza, né? A gente passa pelas águas, assim como Jesus também passou pelas águas. Ele foi um grande exemplo e tem até um vídeo explicando até sobre o batismo, caso vocês tenham alguma dúvida sobre. A Silvinha até postou um vídeo no YouTube da galera, e eu estava vendo também esses dias, e essa é o nosso chamado, sabe? Esse é o nosso dever. Para a gente estar dentro do reino de Deus, o reino presente, a gente precisa passar pelas águas, a gente precisa aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Vocês estão entendendo? Eu tentei botar das formas mais fáceis aqui para não ficar difícil para ninguém entender. E por quê? Porque o reino de Deus é espiritual, né? Ele não é um reino igual os reinados antigos, né? Então, para a gente entrar nesse reino espiritual, a gente precisa nascer de novo, e a gente precisa nascer de novo pelo Espírito, que é o Espírito Santo. Amém? Vamos lá agora para Romanos 4:17. Ih, nem abri. Eu tô aqui. Ai. Romanos 4 não, 14, perdão. Eu li 4. 14:17. Então, aqui a gente já viu que o reino presente, para a gente pertencer ao reino presente, a gente precisa passar pelas águas e aceitar a Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador, né? É claro que Jesus não nos obriga, né? Ontem, lá na Juve, né, a gente ouviu que Deus é um Deus educado e Ele bate na porta e pede para ser aceito. E quando a gente aceita Ele como nosso Senhor e suficiente Salvador, Ele abre as portas do reino dEle, sabe? Para a gente se fazer presente lá, para a gente ser membro do reino. E agora a gente vai falar sobre o reino vindouro, que é o reino que nós buscamos. Porque o reino presente é o reino que a gente está. Amém? Você está no reino presente? Amém. E o reino vindouro é o reino que a gente busca. Lá em Romanos 14:17 vai dizer: pois o reino de Deus não diz a respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu botei aqui, nós temos que viver o reino, no caso do presente, de maneira participativa, né? E como assim de maneira participativa? A gente tem que se fazer presente no reino de Deus agora. A Silvinha falou que o reino de Deus é coletivo, né? E nós fazemos parte desse reino coletivo. Nós somos a igreja, e a igreja é um corpo onde participa junto. E o reino vindouro, né, ele só vai acontecer quando todo mundo, toda a nação souber, né, quem é Jesus, sobre Jesus, conhecer a palavra de Deus. E a nossa participação, o nosso dever é esse,
como membro do reino, sabe? A nossa participação é pregar o ID, a nossa participação é falar sobre o amor de Deus, então nós devemos ser participantes nesse reino. Para também, eu anotei aqui como até um lembrete para a gente, né? Porque é muito difícil a gente estar dia a dia com Deus, estar nos relacionando com Deus, mas isso isso é muito importante, porque assim, para a gente permanecer em Deus, para a gente permanecer no reino de Deus, a gente tem que estar ligado com Deus, a gente tem que estar fazendo a vontade dEle, buscando a presença dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. A gente, como eu falei na outra aula, a gente precisa fazer renúncias que são dolorosas, né? A gente precisa fazer escolhas que são muito difíceis, mas a gente não pode participar do reino de Deus, que é um reino santo, que é um reino perfeito, se a gente não for de encontro à palavra dEle, se a gente não estiver de encontro à vontade dEle. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, gente. Estou falando bem calma. Estou falando bem calma? Sério. Me dá até agonia. Meu Deus do céu. E, assim, eu estou falando isso aqui e eu vou ser sincera para vocês, é bem difícil, né? Como eu falei para vocês, eu tive uma semana muito difícil, eu tive muita dificuldade essa semana, foi uma semana de muitos altos e baixos, então eu tinha errado com Deus e eu estava muito chateada porque eu tinha errado. E eu fiquei me questionando, falando, cara, como é que eu vou falar sobre o reino de Deus, sabe? Como é que eu vou falar sobre pertencer ao reino de Deus, sobre o reino de Deus dentro de nós, se eu estou errando tanto? Mas, gente, a nossa caminhada aqui é uma caminhada muito difícil, né? Jesus não disse que seria fácil, mas Ele nos deu o Espírito Santo e o Espírito Santo é bom, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, então a gente tem a nossa válvula de escape, que é Ele. Quando as coisas estiverem difíceis, a gente recorre a Ele, a gente dobra os nossos joelhos e Ele nos entende. Vamos lá para Filipenses 2. Filipenses 2. Ai. Dois, 5 ao 8. Filipenses 2, 5 a 8. Posso ler? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, é isso que Deus quer de nós, sabe? É isso que Ele quer de nós, participantes do reino de Deus, né? Nós que temos o reino de Deus dentro de nós, Ele quer que sejamos semelhantes a Jesus. E eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Eu sei que estar num nível de santidade como Jesus estava, a gente nunca vai alcançar porque é um nível perfeito. Mas buscar a santidade é isso, é andar no caminho por onde Jesus andou, é tentar ser ao máximo perfeito, como Jesus foi aqui, né? Como a palavra mesmo cristão vai dizer, somos pequenos cristos e devemos ser semelhantes, devemos ser cópias, né, de Jesus, e buscando assim a justiça de Deus, buscando assim fazer a vontade dEle, buscando assim realizar os desejos que Ele tem para você, os propósitos que Ele tem para você,
né? Você fazer a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável, ainda nos dias difíceis, ainda que seja muito difícil você estar na escola e renunciar àquilo que você quer tanto fazer, ainda que seja difícil você deixar de ver aquele programa que você queria ver, ou ainda que seja difícil demais você levantar da cama e falar assim, cara, eu tenho que ir para a igreja, sabe? Mas você sabe o seu dever aqui. E se você não sabe, cara, ora, porque Deus, ele fala. Deus, ele fala aos nossos corações, ele fala, eu te chamei para isso, eu te chamei para aquilo, eu te chamei para aquilo, mas num todo Deus nos chamou para ir. Deus quer nos levar a lugares mais altos, né? Ele nos chama para realizar a vontade dele, o desejo do coração dele, e o desejo do coração dele é que todos conheçam a palavra dele. Então, a gente precisa fazer parte. A gente precisa ser participante. Isso é o reino de Deus em nós. Isso é o reino de Deus dentro de nós. Então, escolha viver sendo participante do reino de Deus. Porque Ele é bom, porque a vontade dEle dura para sempre. Amém? Eu já estou terminando. Eu sei que é rápido. Mas eu queria deixar um recado aqui para vocês, que Deus, ele está disponível, sabe, para todos nós. A vontade dele, como eu falei, é boa, perfeita e agradável, e ele é um Deus de amor. Eu não sei se você já o aceitou como Senhor suficiente, né, como Deus da sua vida. Eu não sei se você já escolheu se batizar, mas você pode falar com Ele no seu secreto. Você pode fechar os olhos e falar, Deus, entra, sabe? Deus, eu te convido para fazer parte da minha vida. Senhor, o que o Senhor ainda não fez parte, o que está faltando ser preenchido pelo Senhor, Senhor, entra. Preenche. Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Deus, eu quero ser um participante do teu reino. Eu não quero ser somente uma pessoa que vem para a igreja e que vai embora. Deus, eu não quero só ouvir a tua palavra e não praticar a tua palavra, porque ser participante, porque ter o reino de Deus dentro de você, não é isso, não é você chegar, você ouvir a palavra de Deus e você ir embora e ela não tem enchido o seu coração. Não é você chegar, sentar e estar vazio da palavra de Deus. Mas Deus quer que você seja sal, Deus quer que você seja luz, e ser sal e luz faz parte, sabe? Jesus dentro de você, o reino, né? Você mostrar o reino de Deus para as pessoas, é isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém, gente? Deus é bom, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e eu sei que é muito difícil, mas faz parte. Todos os dias a gente precisa acordar e fechar os nossos olhos e lembrar, Deus, é muito difícil. Hoje vai ser uma segunda-feira muito complicada, eu vou ir para a escola e eu sei que eu vou me estressar com tal pessoa, ou eu sei que eu vou estudar e ter uma matéria que eu não quero, sabe? Eu vou sei lá, ir para o trabalho e esse trabalho está muito difícil. Deus, eu ainda não consegui a faculdade que eu quero. Existem muitos problemas, existem muitas dificuldades no mundo, mas Deus é tão bom, gente. Deus, ele é tão misericordioso com nós, e eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é estar sensível a ouvir a voz dele, nos arrependermos todos os dias, porque isso faz parte, sabe? Porque a gente precisa disso, a gente precisa se arrepender todos os dias, a gente precisa buscar a face de Deus todos os dias, buscar conhecer a Deus todos os dias. É isso que Ele quer de nós, é esse o papel do reino. O reino de Deus em nós é isso, é a gente não se acomodar, é a gente não sentar aqui e ir lá para fora e não buscar Ele, é a gente não chegar em casa e a Bíblia está aqui e eu não vou orar, a Bíblia está aqui e eu não vou ler, não, porque você ser participante do reino é você buscar a Deus todos os dias, é você ler a Bíblia todos os dias, é você orar todos os dias, ainda que seja muito difícil. E eu não vou falar para você que é fácil, porque eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia,
Eu estava falando para o Dudu que eu tenho muito problema em orar, então eu coloco o despertador para orar, né? Então, assim, não é fácil, sabe? Não é fácil você chegar, abrir e falar assim, nossa, tá muito bom aqui, é isso, amém, vou orar. Hoje foi ok. Aí na terça você já fica meio... Aí na quarta você... Aí na sexta nem quer saber. Mas é uma luta diária, é dia após dia, é buscar todos os dias a presença de Deus, é mergulhar todos os dias, é você subir um degrau hoje, amanhã você subir outro degrau, depois de amanhã você subir outro degrau, a ponto de as pessoas lá fora chegarem e falarem assim, nossa, você está diferente, nossa, tem um brilho diferente em você, tem algo diferente em você. O que é? É o reino de Deus. E Ele quer que você brilhe, Ele quer que você expanda o reino dele, sabe? Ele quer que você fale para as pessoas do amor dele. E você só vai falar para as pessoas do amor dele através das suas atitudes, através de dentro, porque é de dentro para fora, sabe? A gente não pode querer ser uma coisa aqui dentro da igreja e lá fora a gente ser outra. Não, porque, querendo ou não, aqui dentro da igreja todo mundo já conhece Deus, né? Todo mundo já está ouvindo, mas ser lá fora é mais difícil. É muito mais difícil. Mas Deus é bom. E eu fico falando todo dia isso. De manhã cedo eu acordo e falo assim, Deus, muito obrigada pela sua misericórdia, porque, cara, eu não merecia, eu continuo não merecendo, mas a sua misericórdia se renova por mim todas as manhãs. Às vezes eu falo assim, caraca, sabe, essa semana, por exemplo, tinha uma moça no meu trabalho e ela estava passando por umas dificuldades, né, reclamando de algumas coisas e tudo mais, e aí eu estava ouvindo um louvor na hora, né, porque eu tenho uma sala no trabalho, então, antigamente eu não tinha, né, agora que eu tenho uma sala, aí eu boto o louvor e fico cantando e tal, não sei o que, aí ela está ouvindo o louvor, e ela estava tão mal, e quando ela saiu eu falei, nossa, eu poderia ter falado alguma coisa, né, aí Deus ficou assim, eu imagino Deus assim, ó, jura? Tipo, com aquela cara de, jura que você podia? Entendeu? Então, assim, realmente, às vezes, o estalo dá depois, o start dá depois, mas ainda dá tempo, né? Porque Ele nos trouxe até aqui, porque nós somos jovens e estamos cheios, né? A gente busca estar cheio do amor dEle, a gente busca estar cheio da presença de Deus para poder transbordar em outras pessoas. Então, é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês estejam cheios a ponto de transbordar. Eu desejo que vocês mergulhem fundo na presença, a ponto das pessoas olharem e verem que vocês são diferentes, e verem que vocês têm o reino de Deus. E ter o reino de Deus é isso, é buscar todos os dias, pertencer ao reino de Deus, é você buscar ser semelhante a Jesus todos os dias, ainda que seja muito difícil, porque Deus não falou que seria fácil, mas Ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, e somos filhos do vencedor, com certeza nós teremos vitória. Amém? Vamos ficar de pé, que eu quero orar com vocês.